Meu nome é Letícia, mais conhecida como Leila, eu sou grafiteira e arte educadora daqui da cidade de Mauá. Oi Letícia, seja bem-vinda à TV Social 3. Obrigada. Fala pra gente como foi que você entrou na equipe do Tosca, no projeto, como que aconteceu tudo isso? Então, eu conheci o do Tosca, né, pelo DR, que é meu companheiro. E antes do Tosca, não tinha nenhuma perspectiva do que é um grafite, é um trabalho social, mas já via, né, achava legal e tudo mais. Vim de outros movimentos, né. Sempre associei o grafite diretamente com o hip hop. E como eu não era do hip hop, eu achava que não tinha, assim, muito a ver e tudo mais, né. E aí acabei conhecendo um pouco melhor e fiquei completamente apaixonada e até hoje. Você sabe que eu também tinha essa ideia, que o hip hop, o grafite era tudo uma coisa só, mas qualquer pessoa pode fazer grafite? Sim, é que na verdade o hip hop ele deu ascensão, né, ao grafite, de fato. E o grafite ele faz parte de um elemento, né? Ele é um elemento do hip hop. Mas o grafite ele também é autossustentável, né? Então assim, você produzir o grafite já é uma outra tipo de manifestação também, independente do estilo, né? Muito bem. E tem muitas mulheres fazendo grafite? Eu não conheço quase nenhuma mulher grafiteira, assim, tem muitas. Como é ser mulher e grafiteira? Vamos falar um pouquinho desse lado. Então, na verdade, o grafite ele tem muito menos mulheres do que homens, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da... Às vezes dá a impressão que a gente tem, né? Do grafite ser um pouco masculino, né? Por ser na rua e tudo mais. E aí tem realmente, tipo, esse lance de ter poucas mulheres. Mas eu vejo que hoje é uma área que tá abrindo várias possibilidades para nós, né? E todo esse tempo que eu faço grafite já vai fazer uns 8 anos, né, de grafite, e eu nunca tive nenhum problema de ser mulher e estar naquele espaço. Pelo contrário, eu sempre me senti muito acolhida, né? E eu acho que isso tá deixando, né, as mulheres mais à vontade para colar nesses lugares. Eu vejo que não só no grafite, em outros lugares também, que é composto a maioria pelos homens, né, as mulheres se sentem um pouco assim, mas a gente tá aí e a gente é a maioria da população e a gente é normal que a gente vá ocupar todos os lugares que a gente merece estar, né? Muito bem, falou bonito demais. E dentro de uma perspectiva didática, o grafite ele pode ser inserido de uma maneira mais lúdica, ele pode ser incorporado ao currículo das escolas, trabalhar em contraturno. O que você acha sobre isso? Olha, isso é uma bandeira minha pessoal, né? Porque eu também sou educadora, né? E eu acho que não só o grafite, mas o grafite, como é minha bandeira, né? Sim. Ele é o principal nessa questão. Mas a arte em si, ela tem diversos potenciais dentro da educação, então nem se fala, porque ela proporciona ao indivíduo uma outra visão de mundo, uma visão, uma perspectiva diferente da que você tem. Porque para você produzir arte, você precisa mudar a sua perspectiva. Então eu acho que fazia muito sentido a gente incorporar esses elementos cada vez mais no currículo, né? E não só no currículo da escola, mas acho que na nossa própria vida, no dia a dia, a gente precisa ter, né, essa evolução. Muito bem. E dentro dos parâmetros curriculares nacionais, há alguma coisa já proposta? Tem algum lugar que já fez? Alguma escola particular, pública, já começou a trabalhar com essas iniciativas? Então, o grafite ele sempre foi muito bem recebido na proposta educacional, pelo menos os projetos que eu já tive acesso, né? Porque ele tem essa questão de trazer o fora para dentro da escola, que eu acho que é o principal quando a gente fala dos currículos hoje, atualmente, né? Porque a escola, durante muito tempo, ela teve e ainda tem esse problema, que é de ter, tipo, tudo que é interessante parece que tá pra lá do muro da escola, nunca tá dentro. Da escola só tá dentro conteúdos, na escola só tá dentro cobranças, e não é assim que funciona o processo de aprendizagem, né? Então eu acredito que a gente trazer esses tipos de elemento, né, tendo em vista que existem gestões e tudo mais, né, uma boa gestão, uma perspectiva educacional, ela vai abraçar isso, porque a escola, principalmente se a gente pensar na pública e tudo mais, ela tem que ser a junção do que é fora. Porque não faz sentido a gente falar uma linguagem dentro da escola e acontecer outra coisa fora dela. Não é assim, não é um aprendizado, né? Sim, não é, realmente. Esse é um grande problema educacional. E
perguntando como educadora, essa questão da escola sem partido, ao inserir, por exemplo, o grafite, não ia estar mexendo nisso, as coisas de escola com partido, sem partido, toda essa burocracia que está aparecendo na educação? Olha, minha opinião sobre isso, né, é uma discussão bem ampla e tem diversos pontos de vista em relação a esse tema. Mas eu acredito muito no ponto de vista que o Paulo Freire levanta em relação a isso, porque assim, a educação, ela tem sim um objetivo. Quando a gente fala de objetivo, ele também pode ser interpretado como política, por exemplo, porque a política ela não está associada a partido. Apesar de aqui no Brasil a gente ter muito essa visão de que política se reflete apenas a partidos e ideologias, enfim, a política ela não é isso. A política ela é o convívio em sociedade. E ela é a junção de tudo que a gente faz a política. Então, naturalmente, é bem comum e precisa ter, de certa forma, dentro do processo educacional, política. Só que a grande questão é se essa política aí, pegando, né, abrindo ênfase na frase do Paulo Freire, a gente tem que entender se essa política ela está excluindo as pessoas, ela está incluindo. E aí eu penso que quando a gente fala do grafite, da arte, dentro de um ambiente escolar, eu imagino que ela está incluindo. Porque ela está incluindo pessoas de outras perspectivas, de outras margens sociais dentro do ambiente escolar. Então, podemos dizer que é uma ação libertária dentro da educação. Sim. Muito bem, ótimo. E com quantos anos a pessoa pode começar a aprender o grafite? Então, na verdade, eu acho que não tem muito limite de idade, né? Nesses projetos que a gente já caminhou, né, desde educandos, né, eu já tive aluna de 65 anos, por exemplo. E de ter me falado que nunca teve acesso a, por exemplo, sentar para pintar com lápis de cor. Porque é claro que o processo do grafite a gente passa por várias etapas. A gente aprende no papel, a gente aprende na parede, a gente aprende com outros recursos, né? E aí, quando teve essa fala dela, né, eu percebi que realmente não tem uma faixa etária, né, para você aprender. Eu acho que é a questão mesmo do seu envolvimento com aquilo, quanto você se identifica. E isso é indiferente de idade, né? Claro que tem algumas limitações físicas, né? Por exemplo, uma criança para apertar um spray, né, às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade e tudo mais. O ideal seria que ela fosse um pouco maior, né, para poder conseguir acessar, mas não acho que isso seja um impedimento, né? Hoje você atende alunos de que idade como arte educadora? Qual que é a faixa etária do seu público? Olha, hoje como arte educadora das últimas experiências de oficina, né, que devido à pandemia a gente, né, parou, é muito comum no grafite a faixa etária das crianças a partir de 8 anos, 12, né? Tem muito adolescentes, né? Acho que os adolescentes eles se identificam mais, assim, de certa forma, né, com o grafite, porque tem essa questão da expansão da rua, né, e tudo isso é o que eles estão fazendo nesse momento, né. Eu queria saber de você, eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui no nosso programa, o Brasil ainda tem jeito? Olha, seria muita ousadia minha responder essa pergunta, porque é uma pergunta que não depende, né, só de repente, uma resposta minha ou um ponto de vista. Eu acho que se a gente parar para pensar e analisar de um ponto de vista coletivo, ele tem, sim, grandes perspectivas e tipo de mudança, né, que é o que a gente precisa. E uma mudança positiva, né, porque a mudança também pode ser negativa, né. E a partir do momento que a gente tiver essa evolução, eu acho que tudo parte de uma construção. Quando a gente começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente, aí as coisas vão ser diferentes. Olhando por um ponto de vista da literatura de Vygotsky, ele fala que a pessoa é influenciada pelo meio que ela vive. Você acha que o grafite pode recuperar alguém? Claro. Não só acho, como eu já vi acontecer com muitas pessoas que eu conheço, amigos, né, que simplesmente tiveram a sua vida mudada em todas as esferas do grafite. Não só a esfera da questão de desenvolvimento artístico, nem só financeiro, né, mas sim de vida, de perspectiva de vida, de visão, mudar totalmente, assim. Porque eu acho que isso é uma coisa que a arte proporciona. E até, não só o grafite, né, a arte no geral.
Compartilha conosco um momento marcante para você no projeto. Olha, são muitos momentos marcantes, né? Quando você trabalha com social, enfim, você tem várias vivências, né? Mas eu acho que uma vivência para mim muito marcante foi quando a gente construiu o Ateliê Livre. A gente simplesmente estávamos pintando, né, por aí pra rua e tivemos uma ideia de abrir um ateliê livre. E aí nesse ateliê a gente recebia crianças e com o nosso próprio recurso a gente mantinha e a gente fazia o grafite, a gente fazia uma biblioteca comunitária e tudo isso surgiu de pura iniciativa, assim, a gente não tinha dinheiro para fazer, a gente ganhou um espaço cedido, a gente não pagava aluguel, a gente teve que reformar esse espaço, a gente fazia uma série de coisas assim e esse momento para mim foi muito marcante porque meio que foi uma consolidação, né, dessas ideias na prática. O que o do Tosca Grafite significa para a Letícia? Olha, o do Tosca é sei lá, não sei, porque quando eu falo do Tosca eu associo diretamente com o grafite, né? O do Tosca pra mim é o grafite, personificação do grafite, o grupo do Tosca. Porque foi através dele que eu tenho acesso a todas as informações que eu tenho hoje e, enfim. E fica até difícil definir o que é, porque é uma coisa muito especial, assim. E vocês também já trabalharam, assim, temas como abuso infantil, violência doméstica? Sim. Como foi trabalhar com esses temas? Pra você ver, né, o social, ele tem uma série de coisas e nem sempre são positivas, como a gente fala, né. Já passei por várias experiências de, por exemplo, numa oficina, você tá dando uma oficina de grafite para criança e descobrir um abuso daquela criança. E você só tem preparo, teoricamente, para lidar com o grafite, não com esse tipo de situação. Então, é muito pior do que, por exemplo, trabalhar só um tema. E assim, enfim, aí a gente percebe como que a arte possibilita também, de certa forma, com que as pessoas se aproximem de você, porque ela se sentiu, tipo, próxima, segura para poder falar, né? Então, assim, pra mim é um tema bem complicado, assim, porque a gente não só aborda, né? Às vezes a gente vivencia pessoas com essa questão. Como arte educadora, qual o seu sonho? Olha, eu acho que o meu sonho como educadora é um sonho que não é diferente dos outros tantos educadores, que é a gente possibilitar acesso a todas as pessoas de maneira igual a todas as informações que a gente tem direito, a todos os nossos direitos, né? Porque, na verdade, a gente fala que a gente tem direito, mas a gente não sabe como funciona isso, né? E aí, quando a gente começa a saber que um direito fundamental, que é o conhecimento, a gente às vezes não tem. E eu acho que esse é o maior sonho de todo educador, que as pessoas tenham acesso à educação, de fato. Letícia, quem quiser entrar em contato com o projeto do Tosca, como é que faz? Então, o do Tosca, ele tá nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É só procurar por do Tosca, né? Meio diferente, mas é DUTOSCA, do Tosca. E lá a gente costuma postar bastante coisa sobre os nossos trabalhos e tudo mais. E lá também tem acesso a e-mail, a telefones, né? A gente costuma desenvolver trabalhos também como oficina, palestra, e a gente tá aí, né? Sempre que precisarem. Letícia, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi muito bom ter aprendido um pouquinho mais sobre o grafite e também sobre a sua ótica sobre o assunto. Foi muito enriquecedora. Obrigado e até a próxima. Obrigada.